Nessa primeira parte, se você pudesse falar para nós aí um pouco sobre a sua experiência com essa palavra que Deus te deu, casa de Davi, casa de adoração, intercessão, e depois nós entramos nessa segunda parte aí, se você concordar. Pequeno novamente o tempo. Você tem o dom, né, Wanderson? Você tem o dom de... Meu Deus. Complicar um pouco aí para Tá, você. não, mas tudo bem. Você tem vamos ver, uns 9 meses para fazer um curso chamado Caminho do Rio, porque é tudo isso que eu acabo apresentando, tá? Uhum. Opa, Primeiro, eu agradeço. A minha conversão foi aos 16 anos, 1972, e foi uma coisa bem, vamos dizer, bem séria, tá? Ninguém apressou para eu me converter. O pastor dos jovens lá só falava de Jesus e ele sabia que a obra tinha que ser do Espírito Santo. E eu tinha ouvido durante uns 3 meses a mensagem sobre Jesus, ele expunha das Escrituras, tudo isso. Ele nunca falou de igreja, ministério, nunca falou frases de efeito, ele nunca falou algo para animar ninguém, ele simplesmente falava da pessoa de Jesus, o que Jesus fez, falou, foi impressionante. E eu acabei nisso, eu vou dizer, me apaixonando pela pessoa de Jesus, tá? E quando eu percebi a questão, quando a ficha caiu, quando eu caí em mim, né? E o Espírito Santo trouxe revelação ao meu coração que pelo meu pecado eu tinha perdido tudo, todo o meu futuro eu podia até fazer, mas não ia significar nada, porque era tudo em pecado, iria terminar com tudo e simplesmente, infelizmente, por causa do meu pecado, ir para o inferno. Tá? Então a minha vida não teria valor no sentido de algo duradouro, né? Algo que ficasse para minha família, que prestasse assim. Eu falei, Deus, me salva. Uhum. E me converti, nasci de novo. Lembro que foi a primeira vez que eu pedi perdão direto de Deus, né? Porque como católico eu fui ensinado a confessar para o padre. Então, de alguma forma, eu estava pensando, eu tinha desviado a minha atenção e eu estava confessando para o padre e não para Deus. Eu tinha que fazer uma lista que a gente chama hoje de rezas, né? Para o católico, essa palavra reza é coisa boa, para o evangélico não é coisa tão boa. Mas cria-se com isso que você é absolvido. Só que eu fazia isso numa rotina, tá? E Deus quebrou isso naquele dia, quando eu pedi perdão dele. E eu sabia, eu tinha algo, meus 16 anos, eu tinha certeza que a minha vida nunca mais seria a mesma. Que naquele dia eu tinha a palavra de Romanos 12, né? Eu dei a minha vida a Jesus como sacrifício vivo. Na mesma hora que eu entendi Salvador, tá? E salvar é do pecado, então eu sabia que eu não queria pecar mais. Ou seja, eu estou falando isso para as pessoas que estão nos ouvindo entender o evangelho que eu abracei, porque não é o que se fala hoje no púlpito. E essa mensagem precisa voltar. E isso faz parte do momento dessa transição que você fala. E me entreguei a Ele como Senhor. Então, é Salvador e Senhor. Ou seja, eu pertenço a Ele. Ele me comprou. Essa linguagem que tem na palavra, Ele me redimiu. Ou seja, a minha vida que não prestava agora presta por causa dele. Amém.
Tá? Isso aí. Ele me redimiu, ele não me reformou, ele me transformou. Eu Nova era vida. pecador, agora eu sou nova criatura, eu não sou mais pecador. Hoje até tivemos um embate numa live que eu fiz o outro dia, porque as pessoas começaram, não, mas você quer dizer que não pratica pecado? Eu falei, não, eu não sou mais pecador. Pecador descreve alguém que vive na prática do pecado. Pescador é É o quem que vive a pesca. prática da pesca. Pecador é quem vive. Eu não sou mais pecador. Eu sou nova criatura. É essa questão. Pecador é morto. Eu nasci de novo, então eu não sou mais pecador. Isso mesmo. Beleza. E com isso, minha vida mudou. Só que ao longo do tempo que Deus me leva e me apresenta a questão de missões, com 20 anos, e eu, vamos dizer, eu bati na porta para ver se Deus queria que eu passasse um tempo no campo missionário. Em 1976, talvez Coreia ou Brasil, tá? Porque tinha trabalhos nessa certa missão, uma agência missionária, tinha trabalhos com jovens no ambiente de acampamento, preenchi a ficha, né, a matrícula, Coreia, saindo do meu quarto, tá, Uhum. no dormitório lá, indo para a sede da agência, tá, eu simplesmente bateu dentro de mim, não, Brasil. Aí eu, na maior simplicidade, risquei, tá? Não foi uma voz, não foi nada disso, mas na Uhum. simplicidade, Brasil. Deus abriu a porta, passei 2 meses, em 1976, no Brasil. Foi tremendo. Deus tem me dado uma graça em relação à língua, mas também me dedico, né? Uhum. Uhum. Até hoje, ah, eu aprendo. Cachorro velho pode aprender sim. Com certeza, com Sou prova certeza. disso. Mas no final desse tempo, em 76, eu falei, Deus, se é a tua vontade que eu vá para qualquer lugar do mundo, eis-me aqui. Quer me enviar para qualquer lugar do mundo, eu vou. Mas se o Senhor me der a graça de voltar para o Brasil, eu vou amar. Porque o meu tempo em 76 foi tremendo, entendeu? Uhum. Eu amei. É, e aí, 7 anos depois, ao dia, eu voltei com a minha esposa. Uau. 1983, dia 10 de agosto, voltei. E eu passei 10 anos servindo uma missão, agência missionária no Brasil, que trabalha com uma denominação. E tudo, primeiro num ambiente de acampamento, depois igreja local, depois eu fui para o seminário e estava servindo como pastor, como professor no seminário, eventualmente também líder da missão e líder, diretor do seminário. Tá? É um seminário no sul, bem conceituado, conhecido em Londrina e por Uhum. muitos. E a questão ali é formar pastores. Em 1992, junto com dois irmãos, dois brasileiros, nós começamos um estudo. A pergunta do estudo para a gente estudar: Deus, como que a gente prepara pastores para a realidade brasileira? Uhum. E nisso, essa pergunta, e sendo que eu sou muito aberto, eu sou muito franco com Deus. Quem me conhece sabe da minha transparência. Até dói, às vezes. Tá? Porque com isso, eu queria saber de Deus, o Senhor conhece. Estava na minha cabeça, o Senhor conhece, tá? O que é necessário para atender a nação brasileira.
Então nós queremos saber como preparar pastores, como o Senhor quer preparar pastores. E a gente começou a fazer estudos e vimos, foi nisso que me colocou em contato direto com a realidade de espiritismo. Como norte-americano, eu não tinha contato com isso, não conhecia essa realidade. Inclusive, é engraçado porque eu estou preparando algo, eu tenho tipo 12 horas de ensino sobre Éfeso, tá? Chama-se Lições da Igreja Caída. Uhum. Eu já falo sobre isso ao longo do nosso tempo aqui. Então, foi nisso que o Senhor começou a me mostrar, Mike, a realidade do Brasil. E aí tinha a própria igreja e a própria nação estava dando índices e números de pessoas envolvidas em espiritismo, catolicismo, os evangélicos e tal. 70% da população nessa época lidava diretamente com o espiritismo. Mesmo sendo católico ou evangélico, parte dessa... Havia uma sobreimposição, né, dos números. Tinha gente católico mexendo com o espiritismo, gente evangélico mexendo também com o espiritismo, ou seja, não convertido, vivendo uma coisa religiosa, e quem mexe com o espiritismo, aí Deus me fez entender a ligação direta com as trevas, tá? Agora, com isso, Deus começa, uma vez que eu quero isso, ele decidiu, bom, Mike, é bom ativar agora os dons espirituais. Tá? Porque eu tinha um entendimento sobre dons espirituais, e o grupo com quem eu andava tinha um ensinamento sobre dons espirituais que é mais para talentos, tá? E muito negativo em relação a certos dons. Tá? Então eu não vou desenterrar os mortos, tá? Mas era mais ou menos assim. E com isso o Senhor simplesmente disse, ligou a luz, né? Ativou os dons dentro de mim, e de repente, no meio dos seminaristas, pastores, professores e pessoas que estavam na igreja já havia 5, 10 anos, começa a manifestar demônio. Tá? Minha E filha. aí, não, ótimo, dá um oi para ela depois. De repente, essa realidade me despertou para a realidade do reino. Tá? Parece que faltando isso, eu não... Eu mais ou menos cria, eu ia ser médico, então eu amo cura. Tá? E sempre sonhava com a ideia de cura, de viver cura sobrenatural, né? Cura milagrosa, cura como parte como expressão, ministério de Jesus. Mas eu nunca tinha experimentado isso. Minha mãe tinha falecido de câncer com 56 anos, quando a nossa filha tinha 1 ano e pouco e a minha esposa estava grávida do nosso filho. Então, isso sempre dentro de mim pesou muito, né? Eu orei muito pela cura dela, até queria, não cheguei a orar, mas queria que ressuscitasse. Quando ela faleceu, eu pensei sobre isso tudo é bíblico. E entenda, eu sou pregador da palavra. Então, toda essa questão, quando todo mundo fala, tem que estar na palavra, e eu digo, eu estudei, tá, as línguas originais, tá, no mestrado. Eu estudei um método que chama método indutivo, para você chegar no fundo, o que a palavra está querendo falar. Não o que eu quero que a palavra fale. É uma diferença muito grande, exatamente. Tipo, eu sou treinado para ser CSI da Bíblia. Me entende? É isso mesmo. Tá? Eu sou CSI da Bíblia.
E assumo isso. Tá? Então, quer conversar sobre Bíblia, sobre alguma coisa que diz, vamos, mas vamos deixar a palavra de Deus falar para nós. Nós vamos cavucar, porque o Espírito Santo inspirou isso, e nós vamos chegar. Eu estou falando isso por um motivo, tá? Muito em relação ao que você está notando. Porque quando o Senhor começa a fazer essas coisas comigo, a missão que eu fazia parte ficou doido. Tá? E disse, a porta está ali, se você quer continuar assim, então é bom sair pela porta. Então nós saímos. Eu fiquei num período de 94 até 97, revendo tudo que eu tinha estudado aqui. Toda a minha preparação teológica, buscando entender aqui o mundo espiritual. Tá? E nisso, o Senhor me mostra, tá? Ele me mostrou Ezequias e seu reinado no Antigo Testamento, e ele me mostra Éfeso no Novo Testamento. Tá? Que conexão. Sim, mas por quê? Porque o tempo de Ezequias é o tempo de ruína total de Israel no reinado do pai dele, Acás. Ezequias entra, Deus fala com ele conduz um arrependimento ímpar na história de Israel. É o maior avivamento, a maior renovação da aliança com o Senhor na história de Israel. Tanto é que eles celebraram a Páscoa 2 vezes em seguida. 16 dias. Tá? Isso foi coisa inédita em Israel. E eu acho, e a questão é essa. Eu não tinha medido isso. Foi durante esse tempo que Deus me mostra, por exemplo, falando desse tempo no reinado de Ezequias, tá? É relatado em 2 Crônicas 29, versículo 25, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado, ou seja, o tabernáculo de Davi, este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. E pela primeira vez eu percebi que o tabernáculo de Davi foi tão inspiração e direção do Senhor quanto o tabernáculo de Moisés. Que todo mundo fala sobre os detalhes. E o que é reparado sobre o tabernáculo de Moisés é que Deus não deixa nada sem orientação. Tem que ser do jeito dele. E é minuciosamente explicado. Tá? Mas eu sempre tinha ouvido falar, não, o tabernáculo de Davi, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele que... Não. Fala aqui que ele recebeu isso por revelação. Do mesmo jeito que o Moisés recebeu revelação sobre o tabernáculo de Moisés, Davi recebeu pelos profetas, Natã e Gade, revelação sobre o tabernáculo. Aí vai longe, mas isso me levou a entender e estudar o que estava acontecendo no tabernáculo, quando Deus introduz o tabernáculo de Davi no reinado de Davi. E é justamente uma questão do reino, e uma questão do povo sacerdotal, uma questão que... E aí isso traduz para hoje, porque quando no concílio de Jerusalém eles ouvem sobre isso, sobre o que o Espírito Santo está fazendo, Tiago lembra a palavra sobre voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, que aparentemente não tem nada a ver. Mas em outra, quem sabe no futuro a gente fala sobre essa,
Mas Deus com isso mostrou para mim, e sem eu saber sobre IHOP e essas coisas, Deus estava falando comigo sobre isso em 94. Tá? Eu passei 3 meses nisso aí. E aí isso, o rei Ezequias, ele reestabelece os turnos, tá? Como algo necessário para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a nação. E quando é medido isso, tá? Diz que os sacerdotes levantaram as suas mãos, abençoaram, beleza. Desculpa, aí eles foram até as divisas da nação, derrubando altares que o pai de Ezequias tinha levantado. Tá? Acais levantou, a palavra diz, altares em todas as esquinas de Jerusalém, debaixo de todas as árvores frondosas. Isso é onde tem um lugar alto no Brasil, tinha um altar a Baal. Tinha entrado a idolatria em peso, tá? Com Acais, ao ponto que durante os dias de Acais fechou o templo. Se fechou o templo, não está havendo intercessão, não está havendo sacrifício pelo perdão, não tá havendo adoração dos turnos do tabernáculo de Davi. Inclusive, nesse momento, tabernáculo de Davi nem existia mais. Era a movimentação espiritual sacerdotal do tabernáculo que foi colocado no templo. Entendeu? Então, os turnos do tabernáculo foram transferidos para o templo. Tá? Beleza. Deus mostrando tudo isso, isso dá o quê? A palavra diz que depois desse momento, o Ezequias levantou uma oferta. Tá? Um ano antes, no final do reinado do pai, a nação está em ruína. Os levitas não têm sustento. Por quê? Porque o povo não está dizimando mais. Por quê? Porque tem fome. A situação que eles estavam vivendo era caótica. Era. Ruína. Ruína é ruína. Exatamente. Ruína é sem água, nada. Ruína é sem comida, é ruína. Isso mesmo. A gente lê a palavra, mas não mensura a situação real, né? Exato. E aí o Senhor mostrou para mim que depois desse arrependimento, o que acontece? Ezequias levanta uma oferta, tá? E ou seja, ele fala, traz os seus dízimos, as suas ofertas, e dentro de um ano, Deus reverte a sorte da nação, tá? Ao ponto dele ter que construir novas casas do tesouro. Então, aquela palavra que eu tenho ouvido muito pastor falar, vamos levantar dízimos uma oferta aqui. Vamos lembrar nos tempos de Ezequias. Mano, então conduz o povo ao arrependimento primeiro como totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Exatamente. Tá? E nisso, o Senhor me mostrou níveis de arrependimento nacionais. Ele começou a gerar em mim. Se isso podia acontecer no Antigo Testamento, então, sem o Espírito Santo habitando, então agora em nós. Aí me leva para Éfeso. Atos 19. Aí eu vou percorrer alguns pontos altos. Primeira viagem, primeiro, Atos 13, profetas e mestres, juntos. Olha só. Juntos, já é milagre. Para os nossos dias. Profetas e mestres, juntos, orando. Que é maior, o nível mais elevado ainda, né? E jejuando. Uau. Uma coisa dessa hoje, com certeza, o Espírito Santo vem. Realmente. Não há sombra de dúvidas. E nisso o Espírito Santo disse, separa para mim Paulo e Barnabé. Eles são enviados.
Tá? Primeira viagem vai, tudo bem, volta, tem algumas coisas a tratar. É nesse momento que Tiago lembra o tabernáculo caído de Davi, aquela profecia. E eu, uau, tá bom. Mas Paulo volta, só que essa vez ele não vai com Barnabé. Não, eu não vou levar aquele menino João Marcos, não. Não, meninão, moleque. Tá? Aí é óbvio, as escrituras mostram que ele tinha mais ou menos essa atitude. O menino falhou, e falhou muito, então não quero nem saber. Aí ele sai com Silas. Beleza. Segunda viagem, ele vai, entre os lugares que ele vai para Atenas. Tá? Agora, entenda uma coisa. Eu estou vendo a vida agora de Paulo em paralelo com a minha vida missionária. Tá? Paulo foi enviado, só que ele foi enviado. Aí que Deus descortinou algo para mim. Tá? Mike, o mundo que Paulo foi, não foi um mundo mitológico. Foi um mundo espírita. Uhum. Eu tinha estudado, quando eu estudei latim, eu tinha estudado a mitologia romana em latim. Uhum. Tá? Não percebendo que eu estava estudando o espiritismo romano em latim. Porque, por causa do iluminismo, eu fui ensinado na faculdade teológica e também no seminário, nível de mestrado, que é mitologia romana, ou seja, são fábulas, ou seja, são invenções humanas Uhum. para explicar um mundo espiritual que não conhecem. Errado! Tem nada a ver. Espiritismo brasileiro é mitologia brasileira? É o brasileiro que inventou os orixás? É o nigeriano que inventou os orixás? Ou são espíritos imundos que inventaram sua fábula, apresentaram as mentiras como verdade, convenceram o ser humano para servir e adorar? E isso faz parte da edificação das trevas. Aí Deus, tudo, com esse entendimento, tá? Tudo descortinou para mim. Uhum. Aí eu entendi níveis, o que eu chamo, que são chamados níveis solo, de domínio demoníaco, tá? Isso é libertação para pessoas, em nível estratégico, ou seja, o império das trevas sobre nações, principados, potestades, dominadores do mal. Tá? E uma coisa, aqui, tá? Você atinge, vamos dizer, os ralezinhos das trevas. Embora de vez em quando, vamos dizer, um grandalhão vai manifestar aqui. Mas aqui, esses estão ligados ao governo, tá? Instituições. Não, mas as áreas que hoje nós chamamos de 7 montes. Tá? Governo, educação, diversão, entretenimento. Negócios. Isso. Então, principados, família, potestades, dominadores do mal estão procurando assegurar para si seu domínio na liderança nessas 7 áreas. Porque assim eles vão formar uma cultura. Eles vão forjar e formar a cultura das trevas. Exatamente. Agora, o que vai romper isso? E essa é a parte que eu introduzo a visão dos 7 montes, algo que é diferente. Isaías 2 fala sobre o monte do Senhor sobre os outros montes. Falamos isso ou não? Não, mas você mencionou rapidamente
Então, eu só vou ler uma isso. das lives. Tá? Só vou mencionar isso aqui, porque cabe. Isaías Já 2. que você pergunta. Isso. Uhum. Muito bom isso, Mike. Nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor, da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes. Uhum. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Uhum. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Tá? Agora, então eu queria que você visualizasse algo. Tem um monte que é o monte do Senhor. Uhum. Que é onde nós ocupamos como sacerdotes do Senhor, todos nós. Para ter domínio sobre 7 montes, eu estou aqui numa região montanhosa. Tá? Uhum. Imagina um pico acima de todos e 7 picos em volta. Tá? Esses são 7 montes de influência. Uhum. Para dominar os 7, você tem que ocupar Esse de o mais cima, alto. que é o monte de Deus. E é Monte da essa casa do Senhor. revelação que Deus me deu sobre sacerdócio e o ministério de Jesus. Tá? Se nós queremos dominar principados e potestades, nós temos que assumir como casa do Senhor, nós temos que assumir o nosso sacerdócio. Isso liga à questão de Ezequias. Para vencer o império das trevas que tinha invadido a nação, gerado a ruína, Israel tinha que voltar a ocupar o seu sacerdócio, se arrepender e voltar ao seu sacerdócio. Não bastava se arrepender. Uhum. Tem que voltar à atividade sacerdotal, ao exercício sacerdotal, o chamado de Deus. E nisso, Deus me leva, por exemplo, agora, Mike, eu quero que você entenda isso no novo. Tá? Uhum. Paulo vai para Atenas. O que é Atenas? A capital espiritual das trevas. Né? Era a cultura predominante, né, Sim, na época. sim. É o que fundamenta o romano. Tá? Uhum. Porque a cultura romana era diferente da grega. A grega conquistava os povos, tá? E impunha a sua cultura. A cultura romana não. A cultura romana assimilava a cultura de todo mundo. Uhum. Tá? Ou seja, vamos pegar as peças e encaixar. É por isso que os deuses de Roma correspondem com os deuses da Grécia. Tá? Eles assimilaram para si todos esses. Tá? Beleza. E eu só estou falando, obviamente, esses são demônios. Claro. Deus me mostra Paulo em Atenas, e eu sou missionário que descobri a realidade do mundo das trevas, que me levou à realidade se as trevas é real, então o Espírito Santo é mais. E a ministração dos anjos, mais ainda. Tá? Porque a parte das trevas, Deus não quer. Agora, a ministração do Espírito Santo, Jesus deu a sua vida para termos. Para devolver a nós. Foi o propósito dele. Ele não veio para a cruz. A cruz estava no caminho. Isso. Ele veio para voltar ao Pai e dizer: Pai, agora eu fiz tudo, envia o Espírito de volta. Uhum. A cruz não era o destino dele. Não, Jamais exatamente. foi. Tá? Mas a gente prega como se fosse. Quando a gente só prega o perdão... Tudo para ali. Exatamente. Quando a gente prega a mensagem de salvação, nós não pregamos o evangelho do reino. Salvação é um ponto da pregação completo do evangelho do reino. Por quê? O evangelho do reino vai falar sobre filhos e sacerdotes. Uhum. Né? Discípulos de Jesus que querem ser como seu mestre, que querem continuar o ministério que Jesus... A grande comissão. Por que não é grande missão? Porque a gente está continuando a missão que Jesus começou. Uhum. E foi isso, olha só isso.
Paulo vai para Atenas, ele está num lugar chamado Areópago, que fica na entrada do Partenon. Tá? Uhum. O Partenon, em Atenas, eu já estive lá. Na entrada, o lugar é engraçado, é até profético. O lugar do Areópago é pedra de sabão. Tá? Uau! Literalmente. E tem manchas quando você vai, tem manchas de sangue de turistas que pisam ali. Sim, E quando tem chovido, escorrega. escorrega e se corta. E sangra ali. Olha só. Interessante. Todo mundo ali, Paulo vai para esse lugar, tudo num lugar escorregadio. Tá? Beleza. Filósofos, estoicos, pessoal falando sobre as filosofias e tudo isso. Quando Paulo fala sobre o homem que ressuscitou, aí todo mundo escandalizou. Ah, não. Quando ele falava do Deus desconhecido, tudo bem, é mais um. Mas falou do homem ressurreto, aí não. Ele foi expulso. Aí que tá. Como missionário, Paulo estava satisfeito? E Deus falava comigo, não. Ele não saiu de Atenas satisfeito. Aí passa em algumas cidades, fica poucas semanas, mas ele cai em Corinto. Tá. Atenas é o reduto espírita do mundo grego. Tá? Só isso. Que é o lugar que corresponde com Monte Olimpo. Tá? Uhum. Que é do... Beleza. Uhum. E em Atenas, ali onde ele estava cheio de templos. Eu estou falando 200 templos de 200 deuses, todo mundo levando oferendas e pedindo coisas e tal. Pergunto, Paulo curou um enfermo? Pergunto, tinha enfermos nesse lugar? Claro que tinha. 2, ele expulsou um demônio? Não. Tinha demônios nesse lugar? Opa! Que mais tinha? Ao ponto que ele diz que o seu espírito se revolvia dentro dele porque ele sentia a presença das trevas. Mas Paulo não fez nada a respeito. Paulo era como Mike no Brasil. Ou melhor, Mike era como Paulo em Atenas. Atenas. Tá? O Mike, no meio de espiritismo, não entendendo nada, sentindo e seu espírito incomodado dentro dele, vendo a manifestação das trevas como eu pronto para pregar, igual Paulo, preparado para pregar, até achando coisa boa, mas o problema é que ali há um domínio. Aí o Claramente exposto. Sim? Aí o Senhor me mostra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, não para todo mundo, aos quebrantados de coração. Então a pregação, não adianta você querer pregar o Evangelho sem as pessoas serem quebrantadas. Como que serão quebrantadas? Você tem que orar. Tem que clamar. Aí eu mostro isso naquele Lições de Éfeso. Uhum. Tá? E aí, nisso, ele não fez nada do que Jesus tinha feito. Ou seja, o seu ministério, até então, na primeira e na segunda viagem, não tinha as características do ministério de Jesus. Ou dos apóstolos. Acontecia de vez em quando. Em Filipos, aquela menina, tá? A pitonesa. Tá? Só ela. Mas por quê? Porque ela gritava. Uhum. E ele demorou 2 ou 3 dias para expulsar o bicho.
Ela ficava gritando, 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 e ele não fazia nada. Por quê? Porque ele não entendia o que fazer. Vai para Corinto, é um outro reduto de espiritismo grego, dessa vez do deus Apolo. Tá? Ali tem oráculos. Tá? Por isso a palavra fala sobre dons espirituais, especificamente profecia e línguas. Porque o deus Apolo era deus de oráculos, ou seja, tinha manifestação de línguas das trevas e tinha oráculos, profecias das trevas. As pessoas procuravam. Ele ensina sobre os dons espirituais para trazer correção. Eles estavam ministrando segundo os dons falsos do espiritismo grego no meio da igreja. E Paulo diz, eu não quero que sejais ignorantes. Outrora você era guiado pelos ídolos mudos. Ele está mostrando, escuta, vocês estão ouvindo os espíritos errados. Ele explica sobre dons espirituais que são verdadeiros, que é o nosso erro como igreja, de associar ou de dizer, não, dons espirituais são das trevas. E não entender que os dons espirituais do Espírito Santo são os verdadeiros e a outra coisa é a imitação. E Deus começou a me mostrar. Eu sei que parece muito simples, mas essa simplicidade me iluminou de um jeito, tá? Eu estou falando tudo isso porque essa é a base, tá, da manifestação da casa, do ministério Casa de Davi. Todo mundo que vinha, eu comecei a compartilhar isso. Veja bem, ele passa em, meu Deus, como o tempo corre. Vai rápido. Paulo passa em Corinto, a sua experiência não foi nada boa. Ele sai de lá, em Atos 18, mostra que ele fez um voto. Um voto não foi para ter uma carruagem de ouro, nem uma casa na praia, nem para prosperidade. Ele estava dizendo, Deus, o Senhor disse que vai manifestar o seu reino no meio dos gentios através de mim. Eu tenho ponto de referência. Eu ouvi que Jesus fazia. Não está acontecendo. E ele vai e faz um voto, e ele passa em Éfeso para pegar o navio, tá? De volta para Jerusalém, indo para Antioquia. Tá? E a palavra diz que alguns irmãos encontram ele e pedem, Paulo, você está parado? Ah, não, você é um pastor sem igreja, nós somos igreja sem pastor, há um casamento perfeito, fica aqui com a gente. Ele falou, não posso. Paulo não ficou, porque ele sabia que ele não tinha o que eles precisavam. Isso é muito forte, Paulo. Muito forte. Wanderson, é o que nós estamos vivendo hoje. Se tem um pastor que está numa crise, Deus, eu não sei o que fazer, você está exatamente onde Deus te pôs. Paulo entrou num desespero espiritual, um desespero santo, gerado pelo Espírito Santo. O que ele estava fazendo não estava produzindo a manifestação do reino de Deus. Ele tinha ponto de referência. Ele tinha a vida dos apóstolos, Atos 5, Atos 6. Ele sabia de Jesus. Ele sabia o que Jesus estava fazendo, os discípulos de Jesus estavam fazendo. Ele não estava vendo isso. Ele estava vendo que aquilo que ele estava levando não resolvia. Não resolvia. Ele entra em desespero, sabendo que o problema não está no Senhor e que homens não têm a resposta para ele. Ele vai buscar. A palavra não fala para nós quanto tempo.
mas fala para nós que terminado o seu tempo, tá? Ele termina o voto e ele passa via terrestre, ele passa pelas igrejas na Galácia, rumo a Éfeso. E lá em Atos 19, acontece o maior derramar do Espírito Santo no mundo gentil. Tudo que ele queria, ao ponto de abalar as estruturas da cidade. E a gente faz a avaliação, ele chegou e fez uma pergunta que ele não tinha feito em nenhuma outra cidade, e por isso eu afirmo que ele tinha uma revelação da parte de Deus. Ele chega e ele pergunta, e eu vou ler, para mostrar que é isso mesmo. Atos 19, versículo 2. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Aí eu tenho uma série de coisas, tá, para falar, porque a igreja em Éfeso nasce como igreja primitiva, debaixo do governo do Espírito Santo. Pentecostes não se tratava de fazer os discípulos de Jesus falarem línguas. Não se tratava de fazer os discípulos de Jesus profetizarem. Não se tratava de baixar sobre a cabeça dos discípulos uma chama de fogo. E sim, de transferir de Jesus para a igreja o governo do Espírito Santo. Muito. Isso fundamentou o ministério Casa de Davi. Quando eu percebi isso, e Deus acaba, alguns anos depois, falando sobre Casa de Davi, falando sobre esse ministério, eu tenho, então, como padrão do cristão, o ministério de Jesus. O que é isso? Encurtando, o discípulo de Jesus é polivalente. É adorador, é intercessor, tá? É simples aí pegar o tabernáculo caído de Davi como exemplo, tá? É adorador, intercessor, Jesus ensinou a interceder. Eu não vou ficar defendendo isso aqui, vai no meu Instagram TV. Sim, sim. Pai nosso que estás nos céus, não tem oração melhor. Ponto final. Apenas precisamos aprofundar para ter fé, entendimento, por que ele ensinou a orar assim. Depois, ministrar a mensagem do evangelho do reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Curar os enfermos, porque ele ordenou. Expulsar demônios, porque ele ordenou. Tá? Ressuscitar os mortos, porque ele ordenou. Purificar os leprosos, porque ele ordenou. Somos polivalentes. Isso é para todos. Esse é o sacerdócio de todos os santos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, existe para formar, criar os filhos de Deus e formar o sacerdócio polivalente de todos os discípulos de Jesus. É isso que estamos para ver nos próximos anos. Tá? Esse é o padrão da igreja primitiva. Porque foi o padrão do discipulado de Jesus. Quando Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele está dizendo para os discípulos, vocês não vão fazer discípulos de vocês. Vocês vão fazer discípulos meus. Como vocês são meus discípulos, eu sou o ponto de referência. Eu sou a referência para todos os discípulos. E é por isso que é necessário entender E quando a gente coloca
os dons espirituais debaixo do governo do Espírito Santo para habilitar o ministério de Jesus, tá? Entendemos tudo. Se a igreja, aí que tá, a igreja em Éfeso caiu, né? Caiu do quê? Veja o que ele falou. Você perdeu o primeiro amor. Volta. Onde cai isso? Sei, mas volta. Qual que é a palavra ali? Você lembra? Volta e arrependa-se? Arrepende-te. Você caiu. É Apocalipse 2. Sim. Eu vou pegar aqui. Exatamente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática isso. Ele não disse volta ao seu primeiro amor. Ele disse que abandonaste teu primeiro amor. Uhum. Mas Exatamente. ele fala, ou seja, para voltar ao primeiro amor, você tem que voltar às primeiras obras. Quais são a prática das primeiras obras? É o ministério de Jesus.